É assim que Paulo dá essa interpretação. E na terceira parte do que eu quero dizer para vocês nessa noite, nós vemos Paulo agora juntando o Evangelho de Moisés e o Evangelho dele, numa passagem que é talvez uma das passagens mais úteis de toda a Bíblia para explicar alguém como é que essa pessoa pode ser salva. Você já pode marcar aí na sua Bíblia, é aquele versículo que a gente tem guardado, né? De repente você está numa conversa e alguém pergunta, tá, tudo bem, mas o que é que eu faço para ser salvo? Aí você, olha aqui, ó, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nesses dois versículos, Paulo resume o Evangelho de Moisés e o Evangelho que ele prega. E como eu disse, eles se constituem talvez uma daquelas passagens mais claras, úteis e preciosas para mostrar a alguém o caminho da redenção. De que maneira alguém pode ser salvo? Quer seja um judeu, quer seja um gentil. O que é que Moisés ensinou? O que é que Paulo ensinou? Está resumido em duas coisas que, na verdade, é apenas uma, que se expressa de duas maneiras. Primeiro, verso 9, você tem de crer de todo o coração que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos. Paulo diz aqui, verso 9, na parte final, se creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E no verso 10, com o coração se crê para a justiça. Você tem de crer com o coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Você deve crer que Deus fez Jesus Cristo reviver depois de ter ficado morto pelo período de 3 dias após ter sofrido na cruz. Meus irmãos, nós não vemos mortos ressuscitar, mortos não ressuscitam. Mortos não ressuscitam, nós não vemos isso acontecer, ninguém vê isso acontecer, porque mortos não ressuscitam. Mas a condição para que você seja cristão e para que você seja salvo é que Deus fez uma exceção há 2000 anos atrás, quando Ele fez Jesus de Nazaré viver outra vez, depois de ter passado 3 dias morto e sepultado. Se você não crê nisso de coração, você não pode ser cristão e, muito menos, mais importante, você não pode ser salvo. Quando ele fala crer de coração, significa crer sinceramente, sem sombra de dúvida. O coração aqui representa o que nós somos por dentro. Crer com todas as veras da sua alma, com todo o seu intelecto, com toda a sua vontade, com tudo que você é. É a verdade mais fundamental da sua vida, que Deus ressuscitou Jesus de Nazaré daquela sepultura lá em Jerusalém há 2000 anos atrás. Esse é o princípio fundamental do cristianismo. Se você tirar isso do cristianismo, ele vira uma religião moralista, de ética, de boa vontade para com o próximo, fazer o bem para todo mundo, salve as baleias, salve a mata amazônica e por aí vai. É isso que faz o cristianismo diferente de todas as outras religiões, porque é baseado num milagre único de Deus há 2000 anos atrás, que Ele trouxe aquele carpinteiro à vida. Você crê nisso? De todo o coração, sinceramente, no fundo da sua alma. Essa é a primeira coisa que Paulo diz. Significa, não somente que crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, mas que Ele vive. Porque Ele não ressuscitou para morrer de novo, como outras ressurreições aconteceram na Bíblia. E a diferença entre a ressurreição de Cristo e a de Lázaro, por exemplo, é que Lázaro morreu de novo. Por isso que a ressurreição de Cristo é um milagre único, exclusivo, não tem nenhum igual a Ele. Porque Ele ressuscitou para viver eternamente. Então, quando você diz, eu creio que Jesus ressuscitou, você está dizendo, eu creio que Ele está vivo hoje, aqui e agora. E que Ele está assentado no trono do universo e que tem todo o poder no céu e na terra. É isso que significa. E aí tem o outro lado disso, é o outro lado da mesma moeda. Como resultado inseparável e inevitável, vem a confissão pública de que Jesus Cristo é Senhor. Veja como as duas coisas estão ligadas. Verso 9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. São as duas coisas, o crer no coração e o confessar com a boca. Mesma coisa quando chega no verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, ou seja, com o coração você crê para ser justificado, e com a boca você confessa a respeito da salvação que você recebeu. As duas coisas andam juntas, crer com o coração e confessar com a boca. Por quê? Porque a boca fala
do que está cheio o coração. Jesus é Senhor é a confissão mais básica e fundamental de todo o Novo Testamento. Hoje em dia essa expressão, para nós, ela perdeu o sentido. Jesus é Senhor. O que é um Senhor? Eu cresci chamando meu pai de Senhor e minha mãe de Senhora. Ensinei meus filhos a fazer a mesma coisa. Hoje em dia eu acho estranho quando vejo um moleque dizer para papai, você. Cada um cria os filhos como quiser, estou apenas dizendo que eu estranho. Né? Você cria o seu filho do jeito que você quiser, mas eu estou dizendo eu estranho. A palavra Senhor, ela perdeu esse sentido na cultura ocidental moderna. Mas na cultura do Antigo Oriente, a palavra Kyrios, que é a palavra Senhor, significava alguma coisa muito poderosa. Era o nome que se dava ao César, era o título do César, que se considerava filho de Deus e dominador de todo o mundo. Na Bíblia grega do Antigo Testamento, mais de 100 vezes a palavra Kyrios é a tradução da palavra hebraica Yahweh, que é o nome inefável de Deus. Dizer que Jesus Cristo é Kyrios, Senhor, tinha um significado muito poderoso. Significava dizer que ele não somente era Deus, mas que ele estava acima do César. Era a maior autoridade existente, não havia outro nome acima do nome dele. E ao dizer Jesus Cristo é Senhor, você estava dizendo, eu me submeto a Ele. Ele é o dono da minha vida, eu vou viver para servi-lo, vou viver para obedecer à sua vontade. Era uma confissão de discipulado, de obediência e de compromisso público com Jesus Cristo. Essas duas coisas andam juntas. Crer com o coração e confessar com a boca. Você não pode separar essas duas coisas. Quem de coração crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele não vai conseguir ficar calado. Ele vai confessar com a boca, ele vai dizer, Jesus é Senhor, Ele vive. Ele é o meu Deus, Ele é Senhor de tudo e de todos, tem toda a autoridade no céu e na terra, e eu me submeto completamente a Ele. E Paulo confirma isso no verso 11 com uma passagem, mais uma, do Antigo Testamento, Isaías 28:16. Ele diz assim, porquanto a Escritura diz, e aí ele cita Isaías, todo aquele que nele crê não será confundido. Deus já havia deixado, através de Isaías, essa palavra. Todo aquele que nele, ele aqui é o Messias de quem Isaías está falando. Todo aquele que nele crê no Messias, Jesus Cristo, esse não será confundido. Confundido significa não será frustrado, não ficará confuso, não fugirá amedrontado, não ficará aterrorizado, incerto, mas não terá os seus sonhos desfeitos, mas ao contrário, será assegurado da vida eterna e no dia do juízo será justificado diante de Deus e entrará no reino do Messias e viverá o shalom eterno com ele. Jamais será confundido aquele que crê em Jesus Cristo no seu coração, que Ele é o Senhor ressurreto dentre os mortos e confessa isso com a boca.